Olá, meus cuidadores da saúde. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre autismo. Você não me conhece? Seja bem-vindo ao canal. Sou o Fernandão da Farmácia. Desde 1983 eu trabalho no balcão de farmácia. E vi a necessidade de ajudar vocês trazendo um pouco mais de informação, né? Para quem não me conhece, tá a minha bio aí, dá uma olhada aí. Sou o Fernandão da Farmácia e eu sempre gosto de entrar nesses assuntos que às vezes sejam um pouco meio polêmicos, né? Tudo que eu trago no dia a dia aqui para vocês são situações que acontecem no balcão, né? Exemplo dessa semana que a gente vai falar sobre o autismo, tá? Então esse é o primeiro vídeo dos... Hoje é terça-feira, então vou falar terça, quarta, quinta, sexta. Esse é o primeiro vídeo de 4 partes, tá? Onde hoje eu vou abordar o que é. O que é o autismo, né? Quando começou a falar sobre ele, né? O que mudou de 2013 para cá, né? O que dá para a gente entender com as pessoas que têm autismo? Situações que eu estou no dia a dia, no balcão, atendendo pessoas que vêm com um filho ou vêm com uma filha, né? E numa situação de autismo, né? E outra pessoa que está junto, às vezes não entende o que está passando, né? Então esse vídeo serve para você, que você não entende o que é o autismo. Então a gente vai falar sobre isso um pouco, do que dá para se entender o que é o autismo, né? Então assim, autismo, a sua história na humanidade, né? O transtorno do espectro autista, ele é uma condição neurológica, né? E não uma doença. Quem tem autismo não é doente. Doente pressupõe que existe uma causa. Um vírus, você está gripado? Então você está doente. Bactéria, você está com infecção de garganta, infecção de ouvido? Você está doente. Inflamação, diabetes, pressão alta, artrite, artrose. Você tem uma inflamação, você está doente. Degeneração, voltando lá na artrose, é uma doença, no qual você toma medicamentos, você pode receber um tratamento para ele ou até curar. Isso é doença. Autismo é um jeito diferente de cérebro, tá, desenvolver e processar informações. É só isso. É uma pessoa que faz conexões diferentes na informação, né? O autismo não é atraso mental. Uma pessoa que tem autismo, ela não é deficiente mentalmente, mas pode ser que algumas pessoas que têm uma deficiência intelectual tenham autismo, tá? Então uma coisa associada, né? Não é falta de educação, isso que acontece muitas vezes, porque você vai conversar com uma pessoa de autismo, com autismo, né? Ele não te cumprimenta, ele não te olha nos olhos, aquilo te causa um desconforto. Por isso que as pessoas usam aquele um crachazinho, né? É para identificar a pessoa que tem autismo. Aqui no condomínio tem um rapaz que esse dia atrás eu chegando, ele estacionando o carro, eu vi que ele tinha fitinha, né? Falei, ele tem autismo. Então a gente consegue identificar essa pessoa, consegue abordar ela de uma forma diferente, né? Porque você entende que é uma pessoa normal, né? Alguns necessitam de apoio moderado ou intenso, né? Mas ele era uma pessoa autista, com transtorno de espectro autista, que fazia tudo normal no seu dia a dia, né? Estava dirigindo um carro, né? Então, assim, ele não é falta de educação, não é trauma psicológico, não foi um trauma de infância, tá? É uma diferença no funcionamento do cérebro, conexões cerebrais diferentes. São pessoas especiais, são pessoas... Tesla tinha autismo. Steve Jobs, autismo, né? Uma pessoa autista não está doente. Ela precisa só de suporte adequado. Um autista pode estar com infecção de garganta. Aí é um autista com dodói, né? Ele pode estar com uma gripe, então é um autista com gripe. Mas a condição de autismo não é doença, né? Em 1908, Eugen Blauler, psiquiatra suíço, ele
inventou esse termo, esquizofrenia, lá em 1908. Quanto tempo? Muito, né? Ele usou o termo autismo. Foi ele que estava usando esquizofrenia. Ele que começou a usar o termo autismo. E o que é o termo autismo? O que significa isso? Em grego, de si mesmo. Auto. Autos. De si mesmo, né? Para descrever um comportamento de isolamento extremo em pessoas que pareciam viver fechadas em si mesmo. Então, se você conhece uma pessoa que não conversa com você quando está passando na rua, eu não estou falando dos curitibanos, tá? Eu sou de Curitiba, é outra coisa, tá? Muitas vezes você tem um pouco mais de intimidade, é uma pessoa que mora no teu condomínio, é uma pessoa que trabalha junto com você, né? É o filho de alguém, né? E às vezes você implica, nossa, que criança mal educada, não conversa comigo, nem olha nos olhos. Mas é característica dessa situação. E nessa semana que a gente está, então por isso que é interessante você tá assistindo esse vídeo, já assina o canal aí, tá? Já comenta, porque se você ativando o sininho da notificação, quando entrar o próximo vídeo, você vai receber. Você vai ser o primeiro a receber. Você não precisa ficar procurando, cadê o vídeo do Fernandão? Você assinou a notificação, você vai receber os meus vídeos, tá? Todos os vídeos. Não só de autismo, mas eu estou toda semana aqui falando de saúde, tá? Então toda semana tem um tema. E semana que vem a gente vai falar sobre situações oncológicas, tá? Então, Eugen Blauler falou sobre isso, né? Em 1943, Leo Kanner, psiquiatra austríaco, descreveu crianças com características únicas, dificuldade marcante na interação social, elas não interagiam junto com as outras crianças, linguagem comum, né? Ou ausente, né? Forte apegos às rotinas, tinha um protocolo para ele seguir. Os autistas têm isso, tem um protocolo para seguir, né? Um comportamento repetitivo, ou... Aí que ele usou esse termo, né? Autismo infantil precoce, né? Então as crianças que não tinham muita interação social, tinham uma linguagem comum e muitas vezes ausente, forte apego àquelas rotinas, tudo protocolar, tudo jeitadinho, tudo bonitinho do jeito dela, né? E era assim que ele começou a usar esse termo, autismo infantil precoce. Em 1944, Hans Asperger, né, pediatra austríaco, descreveu crianças com características diferentes de Kanner. Né? Tem pessoas diferentes. Boa capacidade de linguagem, fala normal. Tudo normal. Inteligência dentro do limite ou até a mais. Muito que eu acabei de falar de Tesla e Steve Jobs, né? Acima da média, dificuldade marcante de se socializar. Isso é fato, né? Interesse restrito naquela... Não, eu sou bom fazer nisso, né? Eu sou bom apertar parafuso, eu sou bom em desmontar e montar brinquedinhos. Observa, tem essas observações, né? E comportamentos repetitivos. Comportamentos repetitivos. Lembra do protocolo que eu acabei de falar? Essas crianças não apresentavam atraso na fala, mas mantinham dificuldade de compreender situações irônicas. Às vezes você vai contar uma piada e ele não entende, né? Metáforas, não dá certo, né? E regras sociais. Ele não participa disso. O que ele fez? Essa seria a síndrome de Asperger. Esse médico, né, o pediatra, observou essas situações, né? Vai descrevendo, vai anotando, vai passando, né? Então eu acho bonito essa coisa dos médicos, né? E se interessar pela situação, ir atrás e buscar, né? O conceito espectro. Quando que começou esse conceito espectro, né? Com o tempo ficou claro que o autismo não se apresenta de uma forma única, né? Mas sim de graus diferentes e intensidade. Algumas pessoas têm grande dificuldade de comunicação, necessitam apoio constante, enquanto os outros conseguem levar uma vida relativamente independente. Acabei de falar do meu vizinho, que dirige normal o carro, tá, o carrinho dele, tá? Eu vejo ele com uma mulher e uma criança, vida normal, mas ele tem isso. Então tem essa característica, né? Em 2013, houve uma publicação no Manual de Diagnóstico
estatístico de transtornos mentais. Isso foi lá em 2013. Todos os subtipos, antes separados, autismo clássico, síndrome de Asperger. Então, isso daqui virou tudo isso daqui, ó, foi unificado como o transtorno de espectro autista. Existe nível 1, são pessoas que precisam pouco apoio, como o meu vizinho. Nível 2, precisa de um apoio moderado, tem que estar alguém junto com ele, né? Existe o nível 3, que precisa de apoio muito mais intenso. Boa parte dessas situações, algumas necessitam algum tipo de medicamento, outras nem tanto, né? Isso vai alterar, vai mudar conforme a situação e o nível que a pessoa está passando, né? O que eu falo aqui, essa semana, hoje principalmente, é para você fazer o quê? Importância de compreender o que está acontecendo, tá? O autismo na sociedade moderna. Tem pessoas que estão falando assim, Fernando do céu, está aumentando muito o caso de autismo, né? O número de diagnóstico vem aumentando. Não apenas pelo aumento dos casos, mas pelo maior conhecimento e melhores ferramentas de avaliação. Antes existia, sempre existiu, só que nunca foi diagnosticado perfeitamente. Tesla, quanto tempo? Steve Jobs faleceu quando? Você está entendendo? Né? Muito tem, mas pouco se falava, poucos tinham o entendimento. Graças aos médicos, os pesquisadores, né, observou isso daí, né? Hoje estima-se que 1 para cada 36 crianças estejam no nível de espectro autista, né? Então é interessante isso que eu estou passando para vocês, né? Se você conhece alguém que não entende muito ou está passando por uma dificuldade, manda esse vídeo para ele, tá? Compartilha, pede para ele, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para ele, fala, assista aí, vê se o Fernandão conseguiu te explicar, né? Se ele fez efeito para você, se ele conseguir dar o entendimento, também vai dar entendimento para essa pessoa que você conhece, que está passando por essa situação, né? Muitas vezes você já estudou tanto que o que eu estou falando aqui já é balela, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Tem muitas pessoas que, tendo no condomínio, vê uma criança diferente. Então, manda esse vídeo para ele, tá? Compartilhar é muito interessante, tá? Promover a inclusão social e escolar, tá? Reduzir o preconceito e estigmas. Lembre-se, não é doente. Eles não estão doentes, tá? Oferecer suporte adequado, tá? E valorizar os talentos e as suas potencialidades. Então, essa turma enxerga o mundo com outros olhos, outro prisma. Nossa, chega até a arrepiar, viu? Sério. Eles veem o mundo diferente, tá? Ele não vê como pessoas normais, como nós. Eu não sei, eu tenho que fazer esse exame também para tirar dúvidas, né? Mas é interessante saber que o autismo não é doença, é uma condição que aquela pessoa de ver o mundo com os outros olhos, interpretar diferente o que está acontecendo, né? Alguns deles são sensíveis demais, outros nem tanto, mas assim, foram classificados, então você já está entendendo o que é. Muito importante, assim, saber o que está acontecendo. Por isso que eu estou todo dia aqui, de segunda a sexta, sempre estou ao vivo, tá? Por isso que é interessante você assinar o canal. Quando começar um vídeo ao vivo, você vai receber a notificação. Você vai ficar atento do que está acontecendo. Você vai ficar a par do que o Fernandão da Farmácia está falando. E se esse vídeo faz sentido para você, comente, curta, tá? Envie esse vídeo para quem você ama, para quem você acha que está precisando de uma informação a mais. Muito obrigado, saúde e paz, fique com Deus, a gente volta. Eu estou todo dia aqui, ao vivo, tá? Das 9 às 10. Fernandão da Farmácia. Tchau.